Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 6, dando continuidade à série de exposições em Lucas. Nós leremos os versículos 43 a 49, que são os versículos finais, as palavras finais do Senhor nesse sermão que é conhecido como o Sermão da Planície. Lucas capítulo 6, de 43 a 49, mesmo assentados, porém reverentes, nós leremos a palavra de Deus. E já adianto, nesta noite nós queremos falar sobre o verdadeiro e o falso discípulo. Esse é o tema da nossa mensagem, o verdadeiro e o falso discípulo. Assim diz a palavra do Senhor: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mau tesouro, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém. Nosso irmão presbítero Davi já orou, então nós queremos já iniciar. Meus irmãos, a Escritura não nos deixa dúvidas de que a justificação do pecador se dá tão somente pela fé, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Paulo diz que no Evangelho se revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Porém, ao mesmo tempo, por toda a revelação bíblica, Deus nos apresenta a distinção entre a verdadeira fé salvadora e a falsa religião. Então, não é qualquer fé que salva. Há uma fé específica que costumamos chamar de fé salvadora. É muito importante que tenhamos base na Escritura para o que estamos falando. Lá em João capítulo 2, a palavra de Deus diz que quando Jesus estava pregando, logo depois do milagre das bodas de Caná, observe que no verso 11 diz que com este deu, João 2,11, com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. No verso 25, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Em outras palavras, João está dizendo que Jesus
não confiava, por assim dizer, em todos aqueles que de fato creram nele, porque ele sabia quem de fato cria nele de coração e cuja fé era a fé salvadora. E toda a ênfase de João no Evangelho vai nos demonstrar que aqueles que têm uma fé genuína em Jesus permanecem com ele, mesmo quando ele fala palavras duras. Porém, aqueles que têm uma fé vacilante, uma fé falsa, o abandonam quando ele endurece o discurso. Isso acontece no capítulo 6. E depois que Jesus fala, muitos dos que creram nele o deixam, logo depois do seu discurso sobre o pão da vida. Diz a palavra de Deus, no verso 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E no verso 63, à vista disso, muitos dos seus discípulos, portanto pessoas que disseram que queriam seguir a Jesus, o abandonaram e já não andavam com ele. E Jesus sabia desde o princípio quem de fato cria. Eles sabiam quais eram os que não criam, diz o verso 64, e quem o haveria de trair. Nós podemos ainda olhar em João capítulo 8, que quando Jesus prega aos judeus, dizendo: se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados, diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus começa então a, de novo, endurecer os seus discursos. Veja que no verso 30 ele diz: ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, eles exerceram fé nele: se vós permanecerdes na minha palavra, e vós sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que responderam os que creram nele? Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Jesus diz: em verdade vos digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. E ele então vai falar: eu sei que vocês são descendência de Abraão, mas vocês procuram me matar. Na verdade, eu falo as coisas que vi junto de meu pai, mas vocês querem fazer aquilo que vocês viram do seu pai. Eles respondem: nós temos por pai a Abraão. Jesus disse: se Abraão é vosso pai, praticai as obras de Abraão, mas vocês na verdade procuram me matar. Veja, ele está falando para aqueles que creram nele. E por que ele está falando essas coisas? Porque quando ele fala algo que mexe com o ego deles, que fere o ego deles, eles retrucam, eles não aceitam. A sua fé é limitada àquilo que lhes convém. Essa não é fé salvadora. Este é o nosso ponto nessa introdução. Então, somente pela fé, um homem, uma mulher, pode ser perdoada por Deus e justificada, mas a Escritura, por toda a revelação bíblica, nos apresenta uma distinção entre a verdadeira fé salvadora e a falsa religião. É por isso, meus irmãos, ao mesmo tempo em que nos assegura acerca das promessas de Deus, há aqueles que creem em Jesus Cristo e o confessam como Senhor. A mesma Escritura que diz, a mesma Escritura também nos diz, nos adverte a nos examinar continuamente. Conhecemos a Escritura que diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Não é isto que diz Paulo em 2 Coríntios 13:5? Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está entre vós, ou está em vós, se não é que já estáis reprovados? O verdadeiro crente traz continuamente, portanto, em seus lábios e em seu coração a súplica do salmista, no Salmo 139, versículos 23 e 24. Ele sempre está dizendo ao Senhor: sonda-me, ó Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós precisamos continuamente examinar a natureza da nossa fé, da fé que nós professamos. Como distinguir
o verdadeiro do falso discípulo. E seguindo o espírito do ensino de Cristo, que nos ordena a primeiro tirar a trave do nosso olho, como saber se eu sou um verdadeiro discípulo? Esta pergunta que eu quero propor a você, que você faça a si mesmo. Como saber se eu sou um verdadeiro discípulo? Essa é a pergunta que o nosso texto nos responde. Lembremos-nos de que Jesus aqui está pregando um sermão, conhecido como Sermão da Planície, um paralelo do Sermão do Monte em Mateus, capítulos 5 a 7, sendo que esta versão de Lucas é mais resumida, tratando-se possivelmente de uma ocasião distinta da de Mateus. Porém, basicamente as mesmas verdades gerais são ensinadas, e o que é mais importante para nós, trata-se do mesmo propósito e do mesmo assunto geral. Jesus está ensinando aos seus discípulos os valores que norteiam a conduta daqueles que entram no reino de Deus. Em todo o tempo no sermão, o Senhor, na verdade, está nos dando aqui critérios para distinguirmos entre a falsa espiritualidade e a verdadeira. O tempo todo, quando Jesus trouxe aqui alguns princípios, ele, quando fala como nós devemos tratar nossos inimigos, ele está nos dando critérios pelos quais nós podemos distinguir a falsa espiritualidade da verdadeira. O nosso texto aqui, meus irmãos, que nós lemos, ele é a conclusão da mensagem. E ele funciona para nós como uma advertência contra a fé hipócrita. Ele já acusou a hipocrisia no verso 42, quando ele diz: como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, o nosso texto, ele funciona como uma advertência contra a fé hipócrita. Por isso, o nosso Senhor traz aqui 3 figuras no nosso texto para nos mostrar, basicamente, de maneira geral, a diferença entre o verdadeiro e o falso discípulo. 2 dessas figuras vêm em forma de provérbio e a última, em forma de parábola. Na primeira parte do nosso texto, você pode observar, o nosso Senhor usa a figura de 2 tipos de árvores e seus respectivos frutos, bem como de 2 tipos de tesouros e seus respectivos depósitos. São as 2 figuras. Na segunda parte, usando a figura da construção, o Senhor conta uma parábola, descrevendo a conduta do verdadeiro e do falso discípulo em termos de 2 fundamentos, ou 2 alicerces. Então, tendo contextualizado o nosso texto, nós podemos então falar sobre o verdadeiro e o falso discípulo. E eu gostaria de trazer isso em forma de 3 princípios. 3 princípios que o Senhor Jesus nos ensina exatamente através de cada uma dessas figuras. O primeiro princípio que Jesus nos ensina aqui, que é através da figura da árvore, é que o verdadeiro e o falso discípulo são distinguidos pelos seus frutos. O verdadeiro e o falso discípulo, eles são identificados, acho que a palavra é melhor de escrever, né? São identificados pelos seus frutos. Observe que Jesus fala os versos 43 e 44. Ele diz: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O Senhor Jesus usa essa figura e faz uma dupla aplicação, ou pelo menos ele exemplifica de maneira dupla. Primeiro, ele fala da árvore boa e da árvore má. Ele diz que uma árvore boa não pode dar fruto podre. Esse é o sentido da palavra. E uma árvore má não dá fruto bom. É interessante que quando você tem uma árvore doente, você pode perceber que numa certa safra, quando a árvore, os primeiros frutos dela
apodrecem, caem com facilidade, ou tem algum tipo de fungo, ou algum tipo de parasita, a primeira manga de uma mangueira, quando ela vem com problema, ou a segunda, normalmente isso diz que aquela safra vai ser ruim. Normalmente é assim. Quando as primeiras frutas de uma árvore, ou os primeiros frutos de uma árvore, eles são bons, eles têm uma boa aparência, eles aparentam saudáveis, geralmente toda aquela safra, todo aquele momento de frutificação vai ser bom. Mas quando uma árvore ela está doente, o fruto dela vai sair doente, vai trazer problemas. Você não vai poder comê-lo. É isso que Jesus está dizendo. Uma árvore boa não produz fruto mau. Se o fruto é ruim, a árvore não presta. A árvore está com problema, ela está doente. Esse é um ponto muito simples para nós entendermos. Mas além disso, o Senhor Jesus usa outro exemplo dentro dessa questão. Uma árvore só pode produzir frutos compatíveis com sua espécie. E aí ele cita 2 tipos de árvores frutíferas em contraste com ervas daninhas. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto, diz o verso 44. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. Observe que o figo é produzido pela figueira, o espinheiro não dá fruto, ele só dá espinho, ele é uma erva daninha. O abrolho também é praticamente um sinônimo. Ou seja, você não encontra manga no mato, você não encontra manga numa árvore que é um espinheiro, que só produz espinho. Você não vai encontrar, você vai encontrar manga numa mangueira. Então, Jesus não está usando uma ilustração aqui de plantas que para o homem são inúteis, num primeiro momento, que são queimadas, porque elas são daninhas, elas normalmente são parasitas e elas servem para sugar a seiva da terra, que seria da árvore boa. E ele está dizendo que quando você é um discípulo verdadeiro, você vai demonstrar isso pelo seu fruto. Meus irmãos, o falso discípulo pode até nos dar a impressão inicial de ser tudo quanto seria desejável em alguém que se diz cristão. Ele pode por um tempo parecer um bom crente e até em alguns momentos e por algum tempo dizer as coisas certas acerca do Evangelho. Ele pode ter a confissão de fé na sua mão e as suas palavras são empregadas de um modo que a gente acha que ele é cristão, porque ele tem um linguajar e certos modos cristãos. Nós temos, de fato, um estereótipo do que é um cristão. À primeira vista, pode não haver no falso discípulo nada de flagrantemente errado. Porém, conforme o Senhor Jesus está dizendo, é possível entrever algumas marcas de uma falsa fé. Cada árvore, este é o princípio de Jesus, é conhecida pelo seu fruto. Você só sabe se aquela árvore é boa quando ela dá fruto. Ela pode ser linda, ter flores belas, brilhantes, mas se ela der fruto podre, eu não vou dizer que aquela planta é boa, eu vou dizer que ela está doente, que ela é ruim, que ela é imprestável. E se eu não fizer alguma coisa para acabar com os parasitas que estão adoecendo aquela árvore, a melhor coisa que eu faço é arrancar. É isso que Jesus está dizendo. E quando o Senhor Jesus, meus irmãos, fala de frutos, ele se refere tanto às palavras como à conduta. Neste caso, essa primeira declaração funciona como um princípio geral. Ele está dizendo, olha, você é conhecido pelo seu fruto. Você me chama de Senhor, você me chama de mestre, mas o verdadeiro discípulo vai mostrar um fruto. Isso funciona como princípio geral. E nas figuras seguintes ele vai mostrar de que maneira as palavras e a conduta revelam quem realmente somos. Primeiro, ao falar do bom e do mau tesouro, ele nos mostra os frutos que saem da nossa boca. Ele aplica ao falar. Depois, citando os 2 alicerces, ele aplica o fruto ao agir. Observe como o nosso Senhor é um mestre perfeito. Ele está mostrando as 2 áreas nas quais nós apresentamos frutos do que de fato somos. Isso nos leva ao segundo princípio, que é um princípio mais específico daquele primeiro. O primeiro princípio é
o verdadeiro e o falso discípulo são distinguidos pelos seus frutos. Então, em segundo lugar, Jesus vai nos ensinar, dentro desse princípio geral, um ponto que ele fala claramente no final do verso 45. E o princípio é: a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. O coração, meus irmãos, observe que Jesus aí usa a parábola, o provérbio acerca do tesouro. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal. A questão aqui é o coração, e este é o ponto central. O princípio geral tem a ver, a árvore é conhecida, o discípulo é conhecido pelos seus frutos, mas os seus frutos, eles são o resultado daquilo que está no seu coração. A palavra de Deus nos diz, em Provérbios 4:23, um texto conhecido: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Jesus, em Marcos, falando daquilo que contamina o homem, no capítulo 7, ele nos diz, do capítulo 7, verso 21, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, isto é, os maus planos, os maus pensamentos, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro do coração e contaminam todo o homem. Só que aquilo que está no seu coração, uma hora ou outra, sobretudo quando você está sob pressão, quando sua fé está sob prova, aquilo que está no seu coração sai pela sua boca. Nós costumamos, meus irmãos, nos trair. Jesus está descrevendo um coração como um depósito. Ele pode abrigar um bom tesouro, um tesouro precioso, mas ele pode também abrigar lixo, refúgio, coisas podres que trazem prejuízo para a nossa vida. Então o coração é um depósito, o seu coração é um depósito, e pode abrigar bons e maus tesouros, é isso que Jesus está dizendo. E o que é que você tem abrigado no seu coração? É claro que para que o meu coração abrigue bom depósito, eu preciso colocar nele esse bom depósito. Antes de tudo, ele precisa ser transformado pelo Senhor, mas eu preciso alimentar. E através dos olhos, através dos ouvidos, através dos sentidos, eu alimento o que tem alimentado o seu coração. E o que há no seu coração? O falso discípulo, meus irmãos, ele pode até falar verdades cristãs em alguns momentos, mas frequentemente, ou talvez melhor, repentinamente, a boca do falso discípulo o trai. Ele pode dar até desculpa quando ele fala alguma coisa que revela o seu coração, dizendo: olha, eu falei sem querer, não era bem isto que eu queria dizer, ou eu disse aquilo porque as circunstâncias me forçaram, mas a sua boca revela o que já estava há muito tempo no seu coração. A nossa boca sempre fala o que está no nosso coração. Ah, pastor, e quando a gente fala uma coisa e sente outra? Isso chama-se mentira, hipocrisia. O que está no seu coração? Mentira, hipocrisia. Também, quando você fala uma coisa e sente outra, você revela o que está no seu coração. E mais cedo ou mais tarde isso se revela. É o que a palavra de Deus nos diz. Pensando nisso, meus irmãos, e aplicando esse princípio, a boca fala do que está cheio o coração, nós precisamos perguntar: o que eu tenho falado com a minha boca? As minhas palavras revelam o que sobre mim?
Veja, a palavra de Deus, meus irmãos, nos alerta contra os pecados da língua lá em Tiago capítulo 3. E eu peço que você abra lá. Tiago capítulo 3, aplicando esse princípio. Veja o que Tiago fala. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Tiago está dizendo, olha, você quer ser um mestre, um presbítero? Lembre-se, quanto maior a autoridade, mais Jesus exige. Você vai receber maior juízo. E ele continua dizendo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Ele quer dizer, é uma pessoa madura. A pessoa que não tropeça no falar é madura e é capaz de refrear também todo o corpo. Ele vai mostrar como é importante a língua. Se nós dominamos a língua, isso é uma forma também de tratar do nosso coração. Porque muitas vezes surgem pensamentos em nosso coração que não são dignos, e nós fazemos eco a eles. Quando muitas vezes vem a murmuração no coração, nós ecoamos a murmuração, murmurando com as nossas palavras. E assim nós falamos o que está cheio o coração. Mas quando surge um pensamento, um sentimento, uma reação pecaminosa no coração, o que temos que fazer? Nós temos que mortificar o pecado em nós, pelo poder do Espírito Santo, e temos que falar ao nosso coração, fazê-lo calar. Mas quando nós damos eco ao nosso coração, nós exatamente vamos demonstrar o fruto mau, quando isto consiste no pecado. Por isso ele diz, ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. As figuras que ele vai usar aqui, elas são figuras para o refrear a língua. E o que ele vai mostrar é, a língua é um órgão tão pequeno em relação ao corpo, né? Nós temos muitos órgãos e membros maiores no nosso corpo. Mas, mesmo sendo tão pequena, ela tem uma influência sobre toda a nossa vida, inclusive sobre o nosso corpo. Se você fala muito e ecoa coisas ruins que estão no seu coração, normalmente você é motivado a continuar praticando e pensando aquelas coisas e alimentando aquelas coisas. E se você fala algo que traz prejuízo para o seu próximo, você vai causar uma tremenda destruição com um órgão tão pequeno. É isso que ele quer mostrar quando ele diz, se pomos freio na boca dos cavalos, veja o tamanho de um cavalo, mas o freio na boca, para nos obedecerem também, lhes dirigimos o corpo inteiro. Ele também usa a figura do navio, observar igualmente os navios que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, quer dizer, de ventos fortes, por um pequeníssimo leme, você já viu o tamanho do leme em proporção ao tamanho do navio? Por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha, terceira figura, uma fagulha tão pequena, mas ela põe em brasa uma grande selva. E ele diz, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Ela está situada entre os membros do nosso corpo e ela contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Ele está dizendo o próprio inferno, no sentido aqui é uma figura de linguagem, uma personificação do próprio diabo. A língua é um instrumento, muitas vezes, do diabo. Você lembra de um discípulo de Jesus, que foi instrumento do diabo, quando Jesus anunciou a sua morte. Pedro repreendeu, dizendo, tem misericórdia de ti, isso de modo algum acontecerá. O que ele falou? Arreda, Satanás. Pedro, a sua boca falou do que estava cheio o coração. Ele não entendia que a vitória de Jesus sobre o pecado demandava a morte. Ele entendia que Jesus era aquele Messias, no sentido em que os judeus entendiam um conquistador pela força que iria, de alguma maneira, tomar o reino de maneira política. O seu coração revelou
Veja, ele tinha acabado de fazer uma confissão verdadeira: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, mas o seu coração, como pecador, continuou a produzir coisas ruins. E Jesus disse: arreda, Satanás. Tiago então fala que a língua, ela pode ser posta em chamas pelo inferno, e ele diz que toda sorte de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Mas se a língua é isto, ela revela um coração mau. Meus irmãos, vejam, ele está dizendo: toda sorte de aves, répteis e de seres marinhos se doma. Os irmãos sabem, aqui já da igreja, que eu crio um pitbull, e já é o segundo. Quando algumas pessoas ouvem que o meu cachorro é um pitbull, elas se arrepiam só de ouvir. Porque o pitbull tem uma má fama. Na verdade, é uma calúnia. Ele de fato é uma máquina de matar, mas quem o direciona a matar é o seu dono. O pitbull é um dos animais mais dóceis, e pasmem, ele tem menor aversão ao estranho do que um pastor alemão, ou do que um Rottweiler. E ele é extremamente carinhoso, depende de como você o cria. E uma das coisas que me levaram a criar um pitbull meio a contragosto, porque me ofereceram o primeiro, foi esse texto: toda sorte de feras pode ser domada, se você souber domar. Até um leão, um tigre, uma onça. O homem é capaz de domar. E olhando para aquele cachorro, eu falei: bom, Deus me deu capacidade de domar. E todas as vezes que ele entra na casa, ele não me saúda se eu não lhe permitir. Ele vem balançando o rabo e se eu não ligar para ele, ele passa direto. E se eu olhar para ele e fizer shh, ele se deita e abre as pernas em sinal de humilhação. O tempo todo ele faz isso. E quando eu coloco a comida ou a água, ou mesmo minha filha, a gente fala casinha e ele sai correndo para a casinha. E se deita ali. 30 quilos. Quando ele pula, se ele pular na gente com toda a força, a gente cai. De vez em quando a patinha dele machuca o pé das meninas. Mas ele é domável. Mas eu não consigo domar minha língua. Exceto pelo poder do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. E o meu coração é uma fábrica de ídolos, é uma fábrica de pecados. Eu preciso o tempo todo vigiar o meu coração, mas se eu sou um genuíno discípulo de Jesus, eu vigiarei o meu coração. Por isso Tiago diz que com essa língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feito à semelhança. E ele usa o exemplo do fruto: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim? Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Ele está dizendo: se vocês são crentes, vocês têm que falar como crentes. A sua linguagem deve ser de discípulos de Jesus. A palavra de Deus nos diz por isso e nos recomenda em Efésios 4:29: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa. Preste atenção, crente. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. É interessante que a palavra usada por Paulo é podre. E quando a palavra é podre? Quando ela é mentirosa, quando ela é blasfema, quando ela é imoral, quando esta palavra não traz edificação. Ele diz que tudo que sair dos meus lábios deve ser bom, eu tenho que pensar no que eu vou falar. Isto é bom segundo a necessidade. Segunda pergunta, uma boa dica, 3 boas dicas. Ela tem que ser boa, ela tem que ser boa para edificação,
conforme a necessidade, e ela tem que transmitir graça. Então, antes de falar, você tem que perguntar: isto que eu vou falar pode ser considerado, à luz das Escrituras e da lei de Deus, algo bom? Essas palavras podem ser chamadas de moralmente boas? Essas palavras que eu vou falar vão trazer edificação àqueles que vão ouvir? Ela vai trazer, ela atende a uma necessidade. É necessário eu falar isso? Às vezes é até verdade, mas é necessário. E eu não estou falando de pecados, você tem que confessar e falar a verdade. Eu estou falando quando você revela, por exemplo, os segredos de outrem. Quando você espalha uma notícia para infamar alguém. Aquilo que eu falo, irmãos, revela o que está no meu coração. Então, a pergunta que eu faço: o que é que você, que se diz discípulo de Jesus, fala, sobretudo quando não está entre os irmãos? O que é que você fala quando você interage, está entre os seus amigos ímpios? Qual é o teor da sua conversa? Que tipo de palavras você usa? E vamos aplicar isso aos nossos tempos. Quando você tecla nas redes sociais, o que você tecla? Que tipo de postagem que tipo de mensagem você transmite com suas postagens? Irmãos, há pessoas que são crentes, que são professos, que criam redes sociais e bloqueiam os irmãos para não verem as imoralidades, as porcarias, o lixo, a corrupção que eles teclam. Costuma-se dizer que se conhece um crente de verdade no Twitter. O sujeito no Twitter é onde ele mais se solta, é onde ele mais mostra quem ele é. O que você tem teclado, irmão? Que mensagens você tem transmitido? Qual é o teor da sua conversa? Às vezes até mesmo entre crentes, nós falamos coisas que não edificam. Mas o genuíno discípulo, ele vai ter palavras de graça nos seus lábios, ele vai honrar o seu Senhor, ele vai ter uma conversa santa. Em Efésios capítulo 5, verso 2 diz: mas a impudicícia, ou verso 3 em diante, mas a impudicícia, isso é imoralidade, ou toda sorte de impurezas e cobiças, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Irmãos, uma das coisas mais terríveis, mais indignas que tem é um crente, por exemplo, que fala palavrão. É o crente que diz blasfêmias. A boca fala do que está cheio o coração, irmão. Se você é uma pessoa que vive a falar palavrão, no teu coração só há imoralidade, só há impureza. Você é um verdadeiro ou um falso discípulo? O que você tem falado com seus lábios? O que você tem teclado? Irmãos, Jesus está dizendo: se você é um verdadeiro discípulo, você vai mostrar isso naquilo que você fala. Mas há um terceiro princípio que Jesus nos ensina aqui. O verdadeiro e o falso discípulo, em terceiro e último lugar, eles são identificados por aquilo que orienta a sua conduta. Eles são identificados por aquilo que orienta a sua conduta. Veja, o verdadeiro e o falso discípulo são identificados pelos seus frutos. A boca é um dos frutos, fala do que está cheio o coração. E o verdadeiro e o falso discípulo são distinguidos ou são identificados por aquilo que orienta a sua conduta. No verso 46 em diante, veja, Jesus está falando de uma confissão de fé. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, verso 9: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Veja, é importante que você confesse Jesus com a sua boca como Senhor.
Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, a confissão de fé, tu és o meu Senhor, é importante. E ela diz a palavra de Deus que ela traz uma promessa, serás salvo. Porém, essa confissão precisa ser verdadeira. E Jesus aqui está exatamente repreendendo a falsa confissão de fé. Ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Na passagem paralela de Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus diz, verso 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Espera aí, se eu confessar o Senhor eu não sou salvo? Veja, se confessares com a tua boca e em teu coração creres. Veja, em teu coração creres que Deus o ressuscitou. Uma das marcas da genuína fé salvadora é a obediência. Se eu creio que Ele é Senhor e é Salvador, eu vou obedecê-lo. Como sabemos que Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça? Abraão, quando chamado para uma terra que deveria receber por herança, obedeceu, partiu sem saber para onde ia. É pela obediência que eu conheço a genuinidade da fé de alguém. Então o Senhor Jesus, nesse sentido, está dizendo, e em Mateus mesmo, na passagem paralela, no verso 7, ou no verso 22, continuando Mateus 7, ele diz: muitos naquele dia, no dia do juízo, hão de me dizer, Senhor, Senhor, inclusive trazendo credenciais aparentemente genuínas. Em teu nome temos profetizado, em teu nome porventura não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Isso aqui é muito interessante. Essas pessoas realmente fizeram isso. Elas não apresentariam isso a Jesus se não fosse verdade. Porque Deus muitas vezes faz acontecer para provar o que está no nosso coração. O que Jesus fala dessas pessoas cheias de poder? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vocês podem ter feito chover fogo, mas vocês vivem na prática da iniquidade, vocês não são meus, eu não reconheço vocês como meus discípulos, fora. É por isso que Jesus está dizendo, por que vocês me chamam Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando? E aí ele cita a palavra, conta aqui a parábola dos dois fundamentos, dos dois alicerces, e nos mostra a diferença entre a confissão falsa e a verdadeira. É interessante que no primeiro momento Jesus diz que eu revelo quem eu sou pelo que eu falo, mas não só isso, eu posso às vezes falar algo que é falso, então as minhas ações vão demonstrar de fato quem eu sou em complemento às minhas palavras. A parábola dos dois fundamentos mostra, veja, ele diz, todo aquele que vem a mim, veja, essa é a mesma expressão que ele usa lá em João, todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Vinde após mim, vinde a mim todos os que estáis cansados. Vinde é um convite de Jesus, mas ele diz, aquele que vem a mim e ouve a minha palavra e as pratica, esse é semelhante a um homem que edificando uma casa, ele foi prudente, é o construtor sábio de Mateus também, capítulo 7, versos 24 a 27, na parábola, no texto paralelo. Edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, veja,
abriu profunda vala. Ele cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Você sabe que para lançar o alicerce, você tem que cavar. E dependendo, hoje, na atualidade, por exemplo, dependendo da altura do prédio, você tem que cavar até onde tem rocha. Alguns prédios necessitam disso. Eu já conversei com o engenheiro, nem todo prédio, nem toda construção precisa disso. Mas tem que ter uma terra firme. Mas os prédios que precisam de maior sustentação, você tem que cavar e só pode colocar sapata onde tem rocha, porque há várias camadas na nossa crosta terrestre, e entre elas a camada de rocha. E naquela época, os estrangeiros que vinham a Galileia para construir, eles eram atraídos para um solo de areia, já pronto para ser usado, não para a rocha dura e enrugada do local. Mas quando vinha o tempo das chuvas, só restava ao construtor um monte de ruínas. O que uma fundação arenosa, meus irmãos, representa, denota um fundamento frouxo. O ato de professar a religião de forma vazia, uma mera religião externa. Jesus, meus irmãos, está falando, olha, aquele que ouve e pratica, ele é como um homem que cavou profunda vala, ou seja, a palavra se enraizou nele, ele lançou o alicerce sobre a rocha, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, o que aconteceu? Logo, é importante, as palavras são importantes, logo, rapidinho, ela desabou. A ideia daquela ruína completa. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Meus irmãos, a verdadeira fé, a fé salvadora, embora comece na confissão verbal de Jesus como Senhor, ela se manifesta na prática numa submissão incondicional ao seu senhorio, ou seja, uma vida vivida para fazer a vontade de Deus. Só esta confissão de fé que apresenta frutos será reconhecida pelo Senhor. Não importa quão sobrenatural e milagrosa seja a nossa vida, se ela não reflete obediência restrita, ela se revelará falsa no dia do juízo. Dizer que Cristo é o Senhor e não tratá-lo como tal, não dar a Ele o primeiro lugar, fazer dele um ser secundário, um instrumento para alcançar alguns fins neste mundo, fazer isto, meus irmãos, e não tratá-lo como Senhor, fará com que Jesus não nos reconheça na sua vinda. Isso sabemos com certeza. Jesus reconhece os que são seus. Mas a verdadeira fé salvadora, embora ela comece de fato no ouvir, ela é marcada pela prática da palavra de Cristo. Não basta ouvir, irmãos, é preciso praticar. Isto porque a palavra é o verdadeiro alicerce para a vida. Jesus está explicando o contraste entre o verdadeiro e o falso discípulo nesse termo. Por um lado, o próprio Cristo é a rocha sobre a qual nós construímos. Mas quem confia em Cristo, confia na sua palavra e obedece a sua palavra. Os construtores diferem entre si pelo fundamento sobre o qual construíram suas respectivas casas. A verdadeira fé, meus irmãos, a fé salvadora, está enraizada no coração e dela flui uma obediência prática à palavra de Deus. Por isso, o nosso ponto, o verdadeiro e o falso discípulo, são distinguidos por aquilo que orienta a sua conduta. Você vem aqui domingo, você está aqui, você está ouvindo a palavra de Deus, mas a minha pergunta é: o que é que de fato orienta a sua conduta quando você está no trabalho, quando você está na escola, quando você está só? O que é que orienta a sua conduta, meu irmão? O que motiva as suas ações no seu dia a dia? A que você dá prioridade? O verdadeiro discípulo, ele é revelado na prática, na aplicação prática da palavra de Deus. Nós vimos aqui todos os domingos e ouvimos a palavra de Deus, mas o quanto ela faz parte da nossa prática? Essa é a pergunta que nós deveríamos fazer. E eu concluo, meus irmãos, eu quero perguntar:
nessa conclusão. Você é um discípulo de Jesus, você já é um discípulo de Jesus Cristo. Você de fato o tem como Senhor. Mas como está a sua vida, meu irmão, minha irmã? Como está o seu coração? O que você tem falado? Qual é o teor das suas conversas? Qual é o teor das suas interações nas redes sociais? O que você anda vendo? O que você anda teclando? O que você anda postando? Com quem você anda conversando? Quem você realmente é? Quando não tem um irmão, ou quando os seus pais não estão olhando. O verdadeiro discípulo, ele demonstra quem é pelos seus frutos. E é possível, meu querido, que você professe a fé, mas não seja ainda um verdadeiro discípulo de Jesus. É possível alguém passar anos vindo à igreja, até mesmo fazer a profissão de fé, frequentar por anos a fio, mas revelar um dia, e talvez só no dia final, que seu coração nunca foi tocado pela graça. É possível nós ouvirmos a palavra de Deus domingo após domingo, irmãos, e praticarmos os pecados que ela denuncia desavergonhadamente, cauterizando a nossa, ou tendo cauterizado a nossa consciência. É possível passarmos anos enganando irmãos, os pais, os cônjuges, os filhos. As igrejas estão cheias de hipócritas, de pessoas que professam a fé, que têm na ponta da língua a sua confissão de fé, mas têm um coração podre, que se revela quando eles estão com os amigos ímpios, que se revela na prática deliberada, consistente, continuada, desavergonhada do pecado. É por isso que muitas vezes irmãos que pareciam tão fiéis nos surpreendem, nos escandalizam. Eles sempre tiveram no coração um coração ímpio, e em um determinado momento se revelam. Por isso essa pergunta é muito séria, querido. É Jesus quem está trazendo. Você é um discípulo de Jesus. Porque seus pais não conhecem o seu coração. Os seus pais podem supervisionar, e falando aqui para os mais jovens, eles podem supervisionar vocês de perto, mas eles não são Deus, eles não podem converter o seu coração. Mas Deus conhece o seu coração neste exato momento. Você não pode se esconder dele. E é a ele que você vai prestar conta, não é aos seus pais. É diante dele que você ficará. Entenda isto. Então você precisa avaliar o seu coração. Não é o que o pastor pensa de você, não é o que o conselho dirá de você, é o que Jesus pensa de você quando ele olha para o seu coração. E eu faço então a pergunta: você é um discípulo, uma discípula de Jesus? Ou você está só falseando, enganando-se a si mesmo? É por isso que a palavra de Deus nos adverte, e eu quero terminar com esta palavra em Tiago, capítulo 1, versículo 22 em diante. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Crente, se você tem ouvido a palavra, mas você não a está praticando, você está enganando a você
mesmo. Achando que você é do Senhor, mas você tem no seu coração um coração ímpio. Ele continua: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Você é discípulo de Jesus. Isso se demonstra nas suas palavras, nos seus frutos. Que frutos você tem produzido? Tu és bem-vindo aqui.